Bom, agora nós vamos de entrevista. Nós vamos falar sobre como a tecnologia pode contribuir para tirar o país da crise agravada pela Covid. Cidades inteligentes é um novo conceito que tem como objetivo modernizar as regiões para se tornarem mais sustentáveis e eficientes. Embora a crise agravada pelo coronavírus, essa é uma nova aposta tecnológica que vem sendo estudada como uma das soluções efetivas contra as adversidades atuais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Raquel Cardamone, que é pesquisadora de cidades inteligentes da Unicamp. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Muito bom falar sobre esse assunto, né? Sobre como a tecnologia e a inovação aí estão transformando, né, a gestão das cidades. E, com isso, a gente inicia a nossa discussão da tecnologia fazendo um papel muito importante, né, na recuperação e na mitigação dos impactos, né, gerados pela pandemia. E aproveitando então, Raquel, essa sua fala, né? Você falou sobre tecnologia e também inovação. A gente sabe que inovar não significa criar algo novo, mas colocar ele em prática da melhor maneira possível. Também pode ser isso, né? Hoje, depois aí de um ano praticamente que nós vivemos nesse momento da pandemia aqui no estado de São Paulo e no Brasil, como que a tecnologia, juntamente com a inovação, tem auxiliado no embate não só à crise, mas na administração pública também? Eu acho que uma pergunta, acho que é legal a gente falar um pouco do conceito, né, de cidades inteligentes. O conceito diz que o conceito Smart City, né, como vem sendo difundido aí em todo o mundo, é a absorção da tecnologia e da inovação pela gestão pública. Né? Como a tecnologia mudou, né, o setor privado, fez grandes transformações, como ela pode trazer também essa disrupção para a gestão. Para quê? Para que a gestão se torne mais eficiente, né, para que a gente faça com que serviços digitalizados entreguem serviços melhores para o cidadão, entreguem serviços com custo menor e mais eficientes. Então, quando a gente passou, né, por todo esse processo aí da pandemia, a gente teve um crescimento grande em relação a como que a gente pode se digitalizar, para que a gente não passe pelo que passamos em relação a processos e serviços sendo paralisados porque não eram digitalizados. Né? A gente teve uma parada muito grande. Então, quando a gente fala sobre a tecnologia auxiliando na gestão pública, como que eu posso transformar aquele serviço, né, de uma forma que remotamente eu possa atender aquele cidadão, como que eu posso fazer com que esse serviço seja ainda melhor. Então, eu vou dar um exemplo aqui, muito impactado pela pandemia, a questão da telemedicina, né? Como que as cidades puderam transformar o atendimento médico, né, remotamente. Então, com isso envolve agendamento de consultas, que antes, né, o cidadão tinha que ir até a unidade de saúde para poder fazer o agendamento, como ele pode fazer isso dentro de casa, como ele pode até ter um primeiro contato com esse médico por telemedicina, fazendo com que a gente tenha menos deslocamentos e no momento de pandemia a gente evite, né, a maior infecção. Então, isso é um processo que a gente diz de você ser mais eficiente na geração e na condução desse serviço público e que faz com que evite problemas, né, e também se torne mais eficiente, porque é feito remotamente. A gente dá muito mais acesso a um número maior de pessoas, a gente faz o sistema de uma maneira que ela faz com que a gestão seja melhor e mais adequada. Então, acho que acredito que seja um grande exemplo aí que a gente tem passado aí por conta da pandemia e o impacto que tem tido na área da saúde das cidades. Raquel, e nesse momento, então, transformar as cidades em cidades inteligentes é essencial, né? Levando em consideração que as cidades acabaram gastando muito mais com a saúde durante esse último ano por conta da Covid-19, da pandemia, e é preciso, então, cortar gastos, né? Essa parte da tecnologia tem todo um investimento para isso, mas também tem corte de gastos. Explica um pouquinho para a gente essa conta. Ótimo. Quando a gente fala da digitalização de serviços públicos, isso já foi comprovado que gera redução de custo, tá? Então, quando a gente passa um serviço, né, para esse meio online, a gente evita, né, a questão do deslocamento do cidadão, a gente também facilita esse processo, o atendimento físico, a gente faz com que todo o processo seja mais eficiente, então tem uma redução de custo.
Então, toda a transformação digital ela vai ter ganhos para a gestão pública. A gente vai conseguir entregar serviços melhores e com mais eficiência. E, né, menor custo aí que pode ser realocado para outras áreas da saúde, da educação, né, por exemplo. Então, isso é bem importante a gente dizer, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa, né, em primeiro lugar, grandes investimentos, né, porque tem um custo, sim, para a gente digitalizar, mas tem uma oportunidade muito grande que esse custo, primeiramente, ele vai gerar um retorno. E, em segundo lugar, quando a gente digitaliza, não é só digitalizar o processo como está, e aí entra no ponto da inovação que vocês comentaram no início. Quando a gente reavalia um processo para digitalizar, a gente também tem que reavaliar o que a gente pode melhorar naquele processo. Não é simplesmente digitalizar e botar ele em versão online, mas como que eu estou fazendo para o agendamento dessa consulta, como que eu estou fazendo para o pagamento desse imposto, como que eu estou fazendo para esse cidadão tirar essa certidão, está sendo um processo que está sendo eficiente, o que a gente pode melhorar com isso? Então, a primeira coisa depois de todo esse impacto da pandemia, gerou um impacto muito grande no orçamento das cidades, a gente tem uma crise, né, não só econômica, mas também, né, de gastos públicos, e a digitalização ela vai vir para poder, né, mitigar isso e transformar com que a gente faça esses serviços que sejam entregues de uma maneira com menor custo. Tá? Então, isso tem essa vantagem já comprovada, por isso que é muito importante nesse momento a gente fazer isso. Além disso, a questão da digitalização, né, e você transformar serviços hoje, usar a tecnologia, ela tem a possibilidade de nos entregar muito mais dados sobre tudo que está sendo feito. Então, quando a gente fala de mobilidade, né, transporte público, que foi muito impactado pela pandemia, como que a gente usa a tecnologia para poder entender as informações de GPS de ônibus, para que a gente possa entender quais são as novas rotas, como está sendo a movimentação da população, como que a gente ajusta isso para que seja, né, tem agora uma nova rota de transporte público mais eficiente. A gente sabe que isso foi muito impactado com os horários, com a restrição. Então, como que a gente usa a geração de dados para que a gente possa entregar agora um transporte, né, uma rota muito melhor para o cidadão, um entendimento da cidade muito melhor. A tecnologia faz com que a gente tenha muito mais dados, né, e possa analisar e tomar decisão baseada em fatos reais, né, e mais atualizados aí do que está acontecendo na cidade. Então, para a gestão pública, isso tem um ganho muito grande, e daí a gente auxilia isso, dá suporte para a tomada de decisão e que dá menos chance de errar, né? A gestão tem a gestão pública, né? Todos os gestores, prefeitos, secretários, eles têm um desafio muito grande, né? De gerenciar as cidades é muito complexo e tem que ser tomada a decisão cada vez mais baseada em dados, porque não há espaço para erro, né? Pelo contrário, a gente tem um orçamento muito limitado e agora muito mais comprometido. Então, sim, a tecnologia e a inovação se tornam ferramentas muito importantes para essa recuperação. Raquel, agora colocando na prática, né? Nós temos todo esse conceito da cidade inteligente, daquilo, então, que a tecnologia, ela ajuda na administração pública. Agora, na prática, como colocar, então, na prática as cidades inteligentes? Vocês têm esse núcleo, né, de pesquisa justamente na Unicamp. Como que vocês conversam, então, com os municípios, com os governos, para implementar esse sistema? Há essa troca de informação? Como é que funciona na prática? Para um administrador público que está ouvindo a gente e se interessou. Legal. Hoje tem muita discussão sobre as cidades inteligentes, tem um projeto agora no governo, que se chama Carta das Cidades Inteligentes, está disponível todo o conteúdo aí, está público, tá? Dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, há um direcionamento e discussões de como implementar as cidades. O primeiro passo é fazendo um diagnóstico na cidade, entendendo qual que é a situação da cidade hoje. Então, a gente avalia a cidade em 10 áreas, né? A área da saúde, segurança, educação, mobilidade, meio ambiente. Então, se faz uma análise da situação da cidade para entender qual que é a prioridade, né? A priorização de atividades, de ações, que é o novo mandato aí, né? Os novos prefeitos têm essa oportunidade de executar. E aí tem as ações a partir daí. Dentro das ações e das soluções, usar, né, as possibilidades de soluções tecnológicas que existem hoje é uma possibilidade. Então, naquela atividade, vou dar aqui um exemplo, né, a questão do ensino à distância, né, a gente sabe que a gente ainda vai ter esse ano todo o impacto, né, do ensino à distância nas escolas públicas. A gente tem uma ferramenta, né, uma das ferramentas hoje utilizadas, o Google Classroom, que é uma ferramenta gratuita disponibilizada para a gestão. Então, a gente está usando essas ferramentas em todas as cidades.
Além disso, tem um impacto, né, em pensar em quem não tem acesso à internet, quais são as possibilidades que a gente tem ali. Existem hoje até metodologias que estão usando o WhatsApp como via, né, de enviar conteúdos educativos. Então, assim, pensar nas possibilidades e o quanto a tecnologia dá, né, suporte para que a gente possa mitigar aí os impactos que a gente tem. Então, aí tá um exemplo, né, na área da educação, né, usando a tecnologia, e na área da mobilidade, por exemplo, né, a gente deu da questão do transporte público, mas também tem como que a gente entende esse novo fluxo que vai ter, né, e o impacto para que a gente não volte a ter, né, o trânsito que a gente já está vendo que em algumas cidades a gente já está tendo. Então, como que a gente pode estudar as melhores rotas, né, do cidadão, como que eles se locomovem, quais são os pontos críticos. Isso também é gerado muita informação a partir do Waze, que é uma ferramenta muito utilizada pelo cidadão, né? E há uma troca de informação entre a prefeitura e o Waze. Hoje o Waze ele tem um programa que disponibiliza essa informação de graça para as cidades, e essa informação pode ser avaliada pelo gestor, e isso também dá direcionamento para a melhoria. Então, o primeiro passo é esse diagnóstico, o segundo é entender quais as soluções possíveis. Então, com isso, existe, né, também a plataforma Bright Cities, que é uma das que a gente, né, fundou, filha aí do projeto também da Unicamp, foi criada também a partir das pesquisas que a gente fez lá, que é como se fosse um lugar que se encontra, né, um marketplace, que a gente chama, né, um mercado livre ali de soluções, que você pode ter aí insights e também inspiração de como solucionar esses problemas urbanos, tá? Então, tendo as soluções, o próximo passo seria na definição das ações e estudos de viabilidade de cada gestão pública. Então, existe sim esse caminho, tá, para que as cidades, os gestores possam avaliar qual que é o passo e a priorização de ações para que a cidade se torne mais inteligente. Esse conceito ele é atingível, não é só para grandes cidades, a gente precisa sim utilizar essa ferramenta que está fazendo uma disrupção tão grande, né, em outras áreas, para também tornar as cidades aí que a gente chama de cidades 4.0 e fazer com que elas tenham essa transformação digital, principalmente para entregar duas coisas: mais eficiência e melhor qualidade de vida para o cidadão. A gente não está buscando aqui a tecnologia, e sim o que ela vai resultar, né? Qual é o impacto disso na nossa vida? A gente ter menos trânsito, a gente ter acesso mais rápido e fácil para a área da saúde, a gente ser mais produtivo, não tendo que, né, com rotas melhores do transporte público, identificando oportunidades em relação à segurança pública mais rápido e utilizando soluções para que a gente possa reduzir, né, índices de criminalidade, por exemplo, que é uma área que tem muitas soluções hoje já disponíveis. Raquel, transformar então as cidades em cidades inteligentes, ela depende muito da tecnologia. Depende também da internet. E a internet é um grande desafio, já que a gente sabe que a qualidade dela, e nós pudemos, né, comprovar nesse período de isolamento social, o quanto ela acabou mostrando que é aquém da necessidade, né, principalmente quando várias pessoas estão conectadas ao mesmo tempo. Transformar uma cidade em cidade inteligente depende exclusivamente da internet ou não? Essa é uma ótima pergunta, porque daí a gente fala muito da infraestrutura, né, que as cidades precisam ter para receber todas essas soluções tecnológicas. Então, sim, precisa de uma infraestrutura, né, a gente tem que ter, né, isso bem desenvolvido, e a gente sabe que tem diversas cidades no Brasil que ainda não estão, né, com desenvolvimento adequado nessa área, então isso vai ter que andar para que as outras soluções também sejam alocadas. Hoje, o que a gente tem feito é buscar alternativas, né, para até as cidades que não tenham isso bem implementado, como que a gente pode buscar essas alternativas para poder continuar fazendo as implementações, mas sem dúvida isso tem que ser algo que ande em paralelo para que as estruturas sejam feitas de maneira adequada para receber todas essas tecnologias que cada vez mais vão surgir. Então, é muito importante a questão, né, da transformação digital, ela não tem como andar se a gente também não tiver em paralelo, né, a essa construção da infraestrutura nas cidades. Hoje, alternativas são encontradas, mas se a gente quiser chegar, né, a um conceito, né, de cidades inteligentes, isso muito bem implementado em todas as áreas da cidade, a gente sabe que isso vai ter, sim, um impacto em relação à utilização, né, da internet, e precisa ser, né, andar em conjunto, né, para que isso a gente possa fazer da melhor maneira possível.
Então, desafios existem, né, muitos desafios aqui no Brasil, então, e é um projeto que tem que ser cada vez mais discutido, né, e disponibilizado aí direcionamentos do governo para que a gente possa ter essa expansão, né, do aumento mesmo da infraestrutura em todas as cidades e municípios, independente do seu tamanho aí no Brasil. Me parece, então, Raquel, que é um processo, como você disse, né? Se a gente depende, se a tecnologia depende da internet, a internet ainda é um grande ponto de interrogação no Brasil, né? Se discute muito a prestação de serviço das operadoras e de uma possível chegada do 5G no Brasil, para que, se funcione a tecnologia que possa contribuir, então, para tudo isso que você está falando, a gente tem que ir lá no ponto da questão, que é o que a Priscila acabou de questionar você com relação à internet. Mas enquanto a gente não tem uma internet de qualidade no Brasil, como então as cidades, porque uma coisa é a gente falar de centros, né? Centros urbanos. Outra coisa é você tentar transformar uma cidade do interior ou um subdistrito em uma cidade inteligente. Imagino que esse também seja um desafio, não é? Não só deixar a cidade mais central, inteligente, mas todas, né? Sim, exatamente. Então, assim, é por isso que eu acho que é bem importante a gente dizer que o conceito tem que ser aplicado independente do tamanho da cidade. Né? Quando a gente fala de cidades grandes, né, fala, tem um orçamento maior, mais fácil aplicar. Ao mesmo tempo, tem uma complexidade muito grande, né, pelo tamanho da população. Em cidades pequenas, o que a gente tem que olhar é pensar no conceito não só na parte de tecnologia, mas também na parte de inovação, voltando um pouco daquela sugestão nossa em relação a processos. Quando a gente fala de cidades pequenas, a gente se deparou recentemente numa cidade de 70 mil habitantes, de Minas Gerais, que estava com dificuldade em arrecadação, né, de PTU, em fazer esse controle, e isso fazia com que ela tinha uma arrecadação muito baixa. E a gente simplesmente foi buscar alternativas e fez cruzamento de dados ali, que não necessitou necessariamente uma tecnologia, foi um cruzamento entre registros, né, do cidadão, e conseguiu aí estimar aí com um potencial de agregar R$700 mil no ano a mais em questão de arrecadação, para que a arrecadação fosse mais eficiente, tá? A gente não está falando de aumento, né, do IPTU, e sim da gente conseguir arrecadar da maneira mais eficiente. Então, nesse caso, a gente não teve uma tecnologia envolvida, a gente teve um processo novo, entender como fazer isso de uma maneira mais eficiente, e aí a gente não precisou da internet para isso, né? Então, não é só a questão da gente olhar tecnologias que vão necessitar só da internet. Eu prezo muito dizer que as cidades inteligentes estão na maneira, né, mais eficiente de você resolver um problema urbano, né, ou um problema que a gente tem aí de serviço público, e com isso também tem esses processos de inovação. Boas práticas entre cidades também é muito importante. Uma cidade pequena, né, falando especificamente sobre cidades pequenas, o que é possível fazer? Entender quais são as principais necessidades daquela cidade, e aí buscar boas práticas de outras cidades, e como que a gente pode resolver isso para que a gente possa, aos poucos, ir agregando serviços, né? Então, eu não vou... a questão da tangibilidade, né, de tangibilizar esse conceito as cidades estão aí, já estão com a infraestrutura, já estão criadas, a gente não consegue criar cidades do zero ainda, derrubar, que eu digo, né, a cidade, começar do zero. Então, qual a infraestrutura que tem, a situação que tem, quais são os principais problemas? E aí pensar de maneira diferente em como que eu vou resolver esses problemas. Então, o que eu vou fazer para resolver essa questão da criminalidade, que por mais que uma cidade pequena está acontecendo? O que é possível hoje? A gente tem a questão de câmeras, a gente tem a questão de sistemas, isso é uma solução. Eu tenho uma questão de olhar o histórico da cidade, fazer uma avaliação, análise de dados histórico para identificar potenciais oportunidades. Eu envolvo tecnologia, envolvo análise, então é um outro caminho de boa prática que também está sendo feito no mundo. Então, buscar essas boas práticas, para a gente entender a realidade daquela cidade e, aos poucos, ir agregando melhorias. Tá? Então, é esse o caminho que a gente está buscando e que a gente está, né, sempre dando suporte aí para a gestão pública. Saber, conhecer o conceito, conhecer as soluções, isso tem, né, disponibilizado na plataforma Bright Cities, e também tem muito conteúdo na Carta de Cidades Brasileiras, que é divulgada pelo governo. Em quais são as opções de soluções que eu tenho. Isso vai inspirar muitas novas soluções, e isso pode entregar um desenvolvimento muito importante para o alcance das cidades inteligentes. Cidades mais inteligentes, né, que a gente gosta de dizer.
Perfeito. Raquel Cardamone, obrigada pela sua contribuição. Trazer um tema tão importante, né, nesse momento, falar de tecnologia e gestão da informação. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, ótimo dia.